Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Pécora, coordenador da Liga Data Science, e a gente está aqui hoje para a nossa primeira aula de Python. A gente vai falar de Python básico. A Liga Data Science ele é um programa de extensão da Universidade Federal do Paraná, onde a gente busca ensinar o uso de técnicas de ciência de dados para a tomada de decisão. Então vamos lá. Python. Python ele é uma linguagem de programação, certo? É uma linguagem interpretada, isso quer dizer que não tem um compilador, ele vai executando linha a linha, certo? Diferente de outras linguagens como C, C++, que eles são linguagens compiladas. Para a gente trabalhar com Python, existem basicamente três modos, certo? O modo interativo, onde a gente trabalha na linha de comando, linha a linha, comando a comando, ele é mais usado para fazer pequenos testes, ajustes, para aprender o Python. O modo script, que ele é o modo mais profissional, a gente gera um arquivo .py, né, .py, e executa. Então isso daqui a gente consegue criar API, consegue criar coisas mais profissionais no modo script. E no notebook. Um exemplo de notebook é isso aqui que está atrás de mim. Esse notebook ele é chamado de Jupyter Notebook, e a gente consegue utilizar, separar blocos de texto, como esse que vocês estão vendo aqui, e blocos de código, como esses que vocês estão vendo aqui. E ele fica muito bom para a gente poder ensinar, dar aula, porque a gente alterna texto e código, então ele fica uma coisa, assim, quase que um livro de como fazer. Então, a gente vai usar o Jupyter Notebook, dentro de uma plataforma chamada Google Colab. O Google Colab é uma plataforma da Google que tem o Python que roda por trás, então você não precisa instalar nada. Ele é bem facinho de usar, é só criar uma conta no Google Colab que você consegue já usar, não precisa instalar Python na máquina, nada. Facilita bastante. Certo? Então esse notebook ele tem uma extensão que ele é .ipynb. Certo? Então é uma extensão maior do que a gente está acostumado a ver, mas é o jeitinho dele ali. Tá? Então, para vocês entenderem um pouco a ideia do notebook, esse daqui ele é a área de trabalho. Tá? Eu tenho aqui as minhas opções de arquivo, gravar, editar, executar. Ele já está conectado com o servidor da Google aqui, esse check aqui ele diz que está conectado com o servidor e está pronto para rodar. Então eu tenho aqui um primeiro bloco de texto, certo? E aqui a gente tem o nosso primeiro bloco de código. O Python ele é feito por uma linguagem de programação que vou tentar passar comando a comando para vocês terem uma ideia melhor de como é que se faz. Então esse primeiro comando, ele só vai imprimir alguma coisa na tela. Então eu criei um código, eu criei um bloco de código aqui e inseri esse comando, print, abre parênteses, aspas simples, hello, Liga Data Science, exclamação, fecha aspas simples, fecha parênteses. Esse aqui é o meu primeiro comando. Para executar isso, eu posso fazer dois modos. Eu posso clicar aqui nesse play, tá? Ele está falando que não é um arquivo da Google, ele é um erro que dá, porque não foi uma coisa desenvolvida pelo Google, é o meu arquivo. E a hora que ele executa, aparece esse check verde aqui. Então ele imprime o Hello Liga Data Science aqui. Outra forma de se executar é selecionar aqui e apertar Shift Enter. E ele executa esse bloco. Esses blocos, que eu alterno blocos de texto e blocos de código, tá? Eu vou usar aqui durante os vídeos como sinônimo bloco ou chunk. Certo? É um chunk de texto, um chunk de código, então você já sabe do que eu estou falando. Então, falar um pouquinho mais sobre o Python. Python, ele é uma linguagem que ela foi projetada para ser clean, certo? Ela é para ser limpa, fácil de escrever. A hora que você está acostumado com o código em Python, você vai ler o código e dá a impressão que você está lendo um texto, assim. É muito bem feitinho, tá? E ele é uma linguagem que ele tem algumas facilidades, e os programadores um pouquinho mais antigos, que estão acostumados com C ou C++, ele é mais leve. O Python ele é mais leve, tá? Mais fácil de programar. Então ele foi projetado para isso. Certo? Por exemplo, tem algumas coisas que são bem importantes. O Python, ele não tem as variáveis,
eu não tenho que definir um tipo a priori, né? Ele é o que a gente chama de uma linguagem não tipada. Por exemplo, né, eu vou fazer o meu segundo código aqui, ó. Né? Defini uma variável x, atribuí o valor 10 para ela e mandei imprimir o tipo de x. Então, na hora que eu crio essa variável e eu atribuo um valor, e eu mando ele imprimir qual que é o tipo do x, ele vai falar para mim que x pertence à classe dos inteiros. Se eu mudar, ó, aqui, por exemplo, y 10.0 e tipo de y, ele vai falar que isso daqui ele é um float. Float são números reais. Então, ele coloca o tipo da variável durante a execução. Eu não preciso definir isso a priori, isso é uma facilidade do Python. Tá? O Python, ele usa a indentação. A indentação, o que que ele é? Ele é este recuo aqui que algumas linhas têm. Ó. Certo? Isso daqui é o que a gente chama de indentação. O que quer dizer a indentação numa linguagem de programação? Que este bloco que está recuado para dentro, aqui ó, para a direita, ele pertence a esse if aqui. A gente vai ver o if num outro vídeo, o que ele significa, mas o que eu quero ilustrar aqui para vocês é a estrutura de indentação. Então, eu tenho um condicional, imprimo um número se for positivo, se não, imprima um número negativo. E repare que isso aqui está dentro do else e isso aqui está dentro do print. Para fazer a indentação é bem simples, né? Você pode simplesmente apertar o tab. Ele dá um recuo para a direita ali e ele é suficiente. Então, a estrutura de programação ela é baseada em indentação. Programadores de outras linguagens vão estranhar um pouco isso. Que a gente usa o begin, o end, ou abre chave, fecha chave. Então, aqui ele fala, meu x é 10, e ele é um número positivo. Vocês podem me perguntar, mas aqui não tem em nenhum lugar você está definindo o valor de x. É que os chunks de código, eles são interligados. Então, ó, o valor de x foi definido aqui em cima. Então isso aqui ficou na memória do interpretador e ele já sabe a hora que eu chamo x nesse chunk de baixo que x tem o valor de 10. Tá? Certo? Se eu não faço com a indentação, repare que esse código aqui ele não está indentado. Né? Então o que eu tenho aqui? Vai dar um erro. Tá? Então a hora que eu executo esse código aqui, sempre que vocês verem essa coisinha em verde aqui, ó, é que o chunk não é para funcionar. Eu quero ilustrar os erros também. Ele vai dar um erro. Né? Como é que a gente interpreta esse erro? Primeira coisa, a gente vai para a última linha aqui. Ó. Ele pode escrever um monte de coisa para você. Vai lá para a última linha. Ele está falando, ó, depois do if, eu estou esperando um bloco indentado. Certo? Ah, então é isso. Está faltando a indentação aqui. Eu vou colocar a indentação e ele vai funcionar. Certo? Arrumei o erro. Certo? Outra característica do Python é que ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Tá? Então, se eu defino uma variável chamada hora com H maiúsculo, ela para o Python é diferente da variável hora H minúsculo. Né? Então, a hora é 12, hora com H minúsculo é 6 e a hora que eu imprimo as duas, ele vai deixar isso daí. Eles são valores diferentes. Então, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Uma boa prática de programação é a gente incluir comentários no nosso código, certo? Comentários, eles são blocos de texto onde o interpretador vai simplesmente pular, ele vai ignorar tudo que vem depois. E para colocar um comentário, é bem simples, a gente usa esse símbolo aqui, né? O hashtag, o sustenido. Ele é um comentário, ou seja, uma linha que o interpretador ele não vai ler, ele não se interessa pelo que está escrito ali. Ele serve para a documentação do código. É bem interessante que você, enquanto estiver fazendo o teu código, você crie o hábito de comentar à medida que você está criando o teu código. Facilita bastante, né? E para uma outra pessoa que vai ler o teu código, ou você mesmo que vai ler o teu código daqui a alguns meses, você já nem lembra o que foi feito. Então o comentário ele serve para documentação. Né? Eu posso usar em uma ou múltiplas linhas, sem problema nenhum. E agora eu vou falar dos tipos de erro do Python. Certo? Nós temos aqui, quando a gente está trabalhando principalmente com o notebook, temos 3 tipos de erro. 2 do Python e um que ele é característico do notebook que eu vou explicar para vocês.
A primeira coisa é um erro de sintaxe. Um erro de sintaxe, o Python vai gritar. Ele vai falar para você, tem um erro aqui. Por exemplo, ao invés de colocar a palavra print, eu coloquei frint. Frint é uma palavra que o Python não conhece. Então o que ele vai fazer? Ele vai me devolver uma mensagem de erro a hora que eu executo isso. Então ele fala, frint não está definido. Isso daqui, gente, ele é um erro de sintaxe. Todo erro de sintaxe, o Python vai te devolver uma mensagem. Existe um segundo tipo de erro, que ele é um erro semântico. O erro semântico, ele é um erro na lógica do teu código. Na verdade, o Python não vê aquilo como um erro, certo? Mas ele vai me dar um resultado inesperado, que não é o que eu quero. Por exemplo, um erro semântico, ao invés de colocar hello liga data science, eu coloquei hello com W liga DTA science. Ou seja, isso daqui ele vai gerar um erro, porque não é o resultado que eu queria, mas o Python não vai gritar, então ele vai executar. Certo? Então existe algum tipo de erro semântico. Normalmente os erros semânticos são mais difíceis de serem identificados. E por fim, eu tenho um erro na sequência da execução dos chunks, dos blocos. Lembra que eu falei para vocês que eu defino uma variável num bloco em cima e depois eu desço essa variável, no bloco de baixo eu consigo acessar o valor dela? Então, por exemplo, eu rodei aqui valor igual a 20 nesse chunk de cima e executo print valor. Legal, ele vai imprimir 20. Agora eu quero mudar aqui, falar, valor, não é valor, é valor médio, Mudei ali valor médio igual a 20, então eu quero imprimir o valor médio, certo? Na hora que eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro. Qual que é o erro que ele vai dar? Ele está falando para você, meu querido, o valor médio não está definido. E você pode pensar, mas eu defini o valor médio aqui, o Python está errado. Não, a gente esqueceu de rodar esse chunk. Os chunks, eles são feitos de forma a serem rodados numa sequência. Então, se eu executar esse chunk aqui, vai aparecer um check verde aqui no cantinho, certo? E agora sim, o valor médio foi para a memória do Python e agora, a hora que eu mandar imprimir, ele sabe qual que é o valor médio. Então, essas daqui são as três formas de erro mais comuns que eu vejo aqui, certo? Meus queridos, muito obrigado por hoje e até o próximo vídeo. Um grande abraço.